Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse 32º dia do nosso retiro quaresmal, nós queremos hoje tratar de um assunto muito importante para a nossa vida. Nós queremos falar sobre doença. Porque todos nós ficamos doentes. Ou já ficamos, ou vamos ficar. Sim ou não? Quem já ficou doente na vida aqui? Todo mundo. Todo mundo já deu uma diarreia. Já ficou com febre, já deu catapora. Você já prestou atenção que a doença faz parte da nossa vida? Não tem como você escapar da doença. Você pode comer a melhor alimentação do mundo, você pode fazer exercício, você pode ter o dinheiro que você tiver, mas a doença te pega. Você não se livra. De quando em quando a gente vê gente que tem muito dinheiro, tal de pessoa com muito dinheiro, está com câncer. Não tem dinheiro que te livre da doença. E como não dizer que o mundo sofreu muito com uma doença que pegou aí o mundo todo, estamos vivendo os finalmente, ou sei lá o quê, de uma doença que pegou. Quem pegou essa doença? Levante a mão aí. Quem pegou aí? Olha o tanto de gente que pegou. Um de vocês que levantou a mão talvez já quase morreu. Para alguns foi fraco, para outros quase te levou para a morte. Minha mãe quase matou minha mãe. Talvez você está cuidando de um doente. Talvez você hoje está cheio de doença. Você está aqui alegre, feliz, sorrindo, cantando, mas dentro de você está tudo podre. Cheio de problema. E o médico dizendo que você tem que tomar esse, aquele remédio, senão você vai morrer. E nós temos medo da doença. Nós temos medo de algumas doenças, principalmente aquela que ela parece que ameaça a nossa morte. Porque há doenças que parece que não ameaçam a morte, então a gente é tranquilo. Uma dorzinha de cabeça, um machucadinho aqui, outro ali. Então a gente não tem medo dessas doenças. Agora, quando alguém fala, essa doença pode te levar à morte, aí a gente tem medo. Temos medo das doenças porque essas doenças elas podem muitas vezes nos levar à morte. Agora preste atenção, se a doença faz tão parte da nossa vida, se não tem como a gente se livrar, então quando você não tem como correr, o que você faz? Quando você não tem como correr, o que você faz? Você tem que enfrentar. Então eu quero dizer para você, não adianta correr. Não, nem com reza brava você pode fazer, eu nunca mais quero ficar doente. Não adianta. Não tem o que você faça que te livre da doença. Porque a doença faz parte da vida do ser humano. É consequência do pecado. É uma das consequências do pecado. Deus não nos criou para ficarmos doentes, mas a partir do momento que o homem pecou, o homem começou a gerar doenças. E essas doenças geram sofrimentos. Então, como não dizer que uma doença é muitas vezes provação na nossa vida? A doença é muitas vezes algo que nos provoca, que mostra a nossa fraqueza. Toda vez que você fica doente, você percebe o tão fraco que você é.
E às vezes você está naquele momento onde você não pode ficar doente, onde você tem que trabalhar, onde você tem que fazer isso, onde você tem que fazer aquilo, mas é justamente nesse momento que você fica doente. Deus permite a doença na sua vida. Então, se você não pode correr, você tem que enfrentar. Amém? Eu quero dar para você uma pregação que talvez você nunca ouviu na vida, e talvez é a primeira vez que eu vou pregar sobre isso também. Santo Afonso vai nos ajudar. Santo Afonso vai nos ensinar a ver a doença do corpo. Eu não estou falando agora de doença da alma, doença do corpo, como um tesouro. Eu quero que hoje você entenda que as doenças que você tem no corpo podem se tornar para você um tesouro, ou seja, uma riqueza. Às vezes você ficou doente e a doença não foi para você um tesouro, foi uma desgraça. Eu quero que você hoje aprenda a transformar a doença em tesouro. Amém? Diga comigo, eu quero aprender a transformar a doença em tesouro. Amém. Diz a palavra de Deus, que a caridade tudo suporta. O amor suporta tudo. Já falamos da virtude da paciência em geral, trataremos de certos assuntos em particular que exigem a prática especial da paciência. Então a doença, nós vamos tratar de doença hoje, é algo que exige de você paciência. Nada tão importante como a paciência para enfrentar a doença. E não adianta, você vai ter que ter paciência. Primeiro, que existe o tempo de espera, existe o tempo de cura. Você não cura do dia para a noite. Tem doença que você não cura do dia para a noite. Você que falou que pegou Covid, você teve que ter o tempo de espera. Você teve que se isolar. A doença vai sair, mas você precisa ter paciência, porque demorou um tempo, alguns mais, outros menos, para você sair dessa doença. Toda doença exige paciência. Em primeiro lugar, falamos das enfermidades do corpo que resultam em grande mérito quando suportadas com paciência. São Vicente de Paulo disse: se nós apenas soubéssemos quão precioso tesouro está contido nas enfermidades, deveríamos aceitá-las com alegria como as maiores bênçãos possíveis. Daí o próprio santo, embora constantemente atormentado por enfermidades que muitas vezes não lhe deixavam descanso dia e noite, suportava com tanta paz e serenidade de semblante que ninguém poderia imaginar que alguma coisa o afligia. Então São Vicente de Paulo está dizendo: se soubéssemos o tesouro que está escondido na enfermidade, se soubéssemos as bênçãos que está escondida na enfermidade, nós nos alegraríamos. Como é edificante ver um doente suportar sua doença com um semblante sereno, como fez São Francisco de Sales. Quando adoecia, limitava-se a explicar ao médico a sua queixa, obedecia-lhe à risca, tomando os remédios prescritos, e por mais enjoativos que fossem, e quanto ao resto, permanecia em paz, nunca proferindo uma única reclamação em todos os seus sofrimentos. Que contraste a conduta daqueles que não fazem nada além de reclamar até da mais insignificante indisposição, e que gostariam de ter ao seu redor todos os seus parentes e amigos para lamentar com eles. Então, quando você fica doente, você tem duas atitudes a tomar: ou a paciência, ou a reclamação, a murmuração. A verdade é que quando estamos doentes, nós vamos ficando impacientes, porque nós ficamos debilitados, e nós não gostamos de estar debilitados, nós não gostamos de estar fracos, nós não gostamos de precisar de alguém.
Porque às vezes é na doença que você precisa de alguém, você precisa que alguém faça a sua comida, você precisa que alguém leve você no hospital. Santo Afonso está nos ensinando que quando ficarmos doentes, nós deveríamos ficar com o rosto sereno, sem reclamar. Às vezes você acha que porque você está doente, você tem o direito de reclamar, você tem o direito de acusar as suas dores, você tem o direito de ficar dizendo, está doendo aqui, está doendo ali, e ficar reclamando, e ficar murmurando. E Santo Afonso chegou a dizer que há pessoas que querem os parentes e amigos por perto, para ficar lamentando, porque tendo alguém perto de você, você fica lamentando para ele. E quando você faz isso, você vai perdendo a sua paz. Quando você faz isso, você vai perdendo os méritos da bênção que pode existir na enfermidade. Ou seja, a bênção pode vir através da sua paciência, quando você aceita essa enfermidade sem reclamar. Então esse é o primeiro ensinamento. Ficar doente e não reclamar da doença. Não ficar reclamando das dores. Não ficar reclamando porque porque eu estou doente. Como se você não pudesse ficar doente. Todo mundo pode, menos você. Parar de reclamar. Então quando você está doente, às vezes a vizinhança toda sabe. Quando você, mulher, está de TPM, todo mundo sabe. Porque você fala para todo mundo. Você mostra na sua cara. Você, mulher, tem um ciclo mensal. E você tem que aceitar isso com paciência, faz parte de você. Não adianta você fazer show, reclamar, fazer cara, esbravejar. Você perde a graça. Eu sei que dói. A gente já sabe, a gente já ouviu você falando, dói. Você não sabe como que é. Graças a Deus nós não sabemos mesmo como é. Mas faz parte da tua vida. Deus não tinha pensado assim, mas depois que pecamos, agora é com dor. Lembra da punição para Eva? Agora você vai ter filhos com dores. Antes não era para ter filho com dor. Imagina você ter filho sem dor. Era para ser sem dor, mas agora é consequência do pecado. Então a doença faz parte. Só que quando ela vem, eu posso encará-la com o rosto sereno, sem reclamar. Muito diferente foi a instrução de Santa Teresa às suas freiras. Santa Teresa instruía suas freiras: minhas irmãs, aprendam a sofrer algo por amor de Jesus Cristo, sem que o mundo inteiro saiba. Ninguém precisa ficar sabendo que você está sofrendo, não. O mundo inteiro não precisa ficar sabendo que você está doente. O mundo inteiro não precisa ficar sabendo, a tua vizinhança, todo mundo. Você quer avisar para Deus e o mundo: tadinho de mim. E aí você começa a reclamar, você começa a murmurar, e você vai perdendo a bênção, e você vai perdendo a graça. Numa sexta-feira santa, Jesus Cristo favoreceu o Padre Luís da Ponte com tantos sofrimentos corporais, que nenhuma parte dele ficou isenta de sua dor particular. Mencionou os seus severos sofrimentos a um amigo, mas depois ele ficou arrependido de ter feito isso, que jurou nunca mais revelar a ninguém o que pudesse sofrer depois. Eu digo, ele foi favorecido, pois para os santos as doenças e dores que Deus lhes envia são verdadeiros favores. Para os santos a doença também é bênção. Um dia São Francisco de Assis, olha que bonito isso, São Francisco de Assis estava deitado em sua cama, em tormentos terríveis, com uma doença terrível, e um companheiro lhe disse:
Pai, implora a Deus que alivie suas dores e não coloque uma mão tão pesada sobre ti. Parece que o companheiro está ajudando Francisco. Pede para Deus te aliviar. Igualzinho a Jesus Cristo, que Pedro falou para ele: Jesus, eu não vou deixar que te prendam, não vou deixar que você morra. E Jesus olha para Pedro e fala: sai daqui, Satanás. Parece que a mesma coisa fala com Francisco. Francisco, roga a Deus para te tirar isso. Peça para que Deus tire essa mão pesada sobre você. Ao ouvir isso, o santo Francisco de Assis saltou instantaneamente da cama. Ajoelhando-se, agradeceu a Deus por seus sofrimentos. Ele salta da cama, a primeira coisa que ele faz, começa a agradecer a Deus por aquela doença. Segundo, depois voltando-se para o companheiro, disse: escute, se eu não soubesse que você falou isso por ignorância, eu recusaria vê-lo novamente. Francisco de Assis, é como se Francisco estivesse dizendo: você não sabe o que você está dizendo. Eu não vou pedir para Deus me livrar de algo que pode ser para mim uma bênção. Francisco de Assis enxergava o sofrimento como bênção. Francisco de Assis enxergava a doença como bênção. A doença é bênção. Por mais que a gente não entenda, a doença é bênção. Ela pode te unir mais a Deus. Ela pode te unir mais a Deus. Alguém que está doente dirá: não é tanto a enfermidade em si que me aflige, mas é não poder ir à igreja. Aí você pode dizer: o problema de eu ficar doente é que eu não posso ir para a igreja, eu não posso comungar, eu não posso ir para a missa, não posso ir à capela recitar o ofício divino com meus irmãos, não posso celebrar a missa, eu não posso rezar, pois minha cabeça está doendo de dor e está leve, quase que desmaiando. Mas diga-me agora, por favor, por que deseja ir à igreja ou à capela? Por que você deseja comungar ou participar da missa? É para agradar a Deus? O prazer de Deus agora não é que você reze o ofício, não é que você comungue ou participe da missa, mas que permaneça pacientemente nesta cama e suporte as dores desta enfermidade. Mas se você está descontente com o que digo, então não está procurando fazer o que é agradável a Deus, mas o que é agradável a você mesmo. Olha que forte Santo Afonso está nos dizendo. Você, quando está doente, vai dizer: mas o problema é que eu fico doente, eu não posso ir para a missa, eu não posso fazer isso, eu não posso rezar. E aí Deus olha para você e fala: a minha vontade para você agora é que você fique pacientemente nessa cama, suportando esta enfermidade. A vontade de Deus para você agora, se você não vai conseguir nem ir para a missa, a vontade de Deus é que você aceite este sofrimento, esta doença, com alegria, com amor a Jesus. Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, até na enfermidade eu posso fazer a vontade de Deus. Então não precisa ficar desesperado. Não precisamos ficar tristes na enfermidade. Porque até numa cama eu posso fazer a vontade de Deus, se eu aceito esta doença com paciência. Amém? Diga comigo: Senhor, dai-me esta graça de aceitar a doença com paciência. É fácil não. Mas você tem que aceitar. E se você aceita, você vai aprender. E se você aceita, Deus vai falar ao seu coração. Você diz que não consegue nem orar porque a sua cabeça está fraca.
Sim, você não pode meditar porque não pode fazer atos de resignação à vontade de Deus. Se fizesses esses atos, nenhuma oração poderia ser melhor, acolhendo com amor todos os tormentos que te assaltam. Nesta hora, você que não vai, muitas vezes na hora da doença a gente não vai nem conseguir rezar. Mas na hora da doença, a melhor oração é você aceitar essa doença com resignação, com paciência. Esta é a melhor oração. Porque a verdade é, quando a gente fica doente, a gente não tem vontade de comer, a gente não tem vontade de rezar, a gente fica fraco. Mas a melhor oração nessa hora é aceitar tudo aquilo como vontade de Deus. E não é fácil, não é fácil. O mesmo São Vicente de Paulo, quando atacado por uma doença grave, costumava manter-se tranquilamente na presença de Deus, sem forçar sua mente e se deter em nenhum assunto específico. Seu único exercício era provocar de vez em quando alguns atos curtos, como de amor, de confiança, de ação de graças, mais frequentemente de resignação, especialmente na crise de seus sofrimentos. Então às vezes ali é na hora da doença que você vai fazer atos de amor, que você vai fazer atos de confiança. É na doença que você vai se oferecer a Deus. Não é fácil ficar doente, mas talvez seja um momento privilegiado para nós. Essa pregação você tem que tentar aplicá-la na sua vida. Você que está doente e você que vai ficar doente, temos que aplicá-la na nossa vida. São Francisco de Sales fez esta observação: consideradas em si mesmas as tribulações são terríveis, mas consideradas na vontade de Deus são belas e encantadoras. A doença parece ser terrível, mas quando você a considera dentro da vontade de Deus, a doença se torna bela, a doença se torna encantadora. Você não pode rezar, mas que oração mais requintada que lançar um olhar de vez em quando sobre o seu Senhor crucificado e oferecer-lhe suas dores, unindo o pouco que suporta aos tormentos opressores que afligem Jesus na cruz. Na doença você não pode fazer muita coisa, mas você pode amar Jesus. Diga comigo: Senhor, me ensina a te amar na doença. Porque te amar quando eu tenho saúde é fácil. Eu quero também te amar na doença. Com Deus a gente tem que fazer aquele casamento. Prometo te amar na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Amém? Você precisa amar Jesus na saúde e na doença. E cuidado, porque se o diabo sabe que você, quando chega a doença, você não ama a Deus, o diabo vai investir na sua vida. Porque ele sabe que quando você fica doente, você vira um reclamão de plantão. Na doença, ame a Jesus. Na doença, vamos amar Jesus. E temos que chegar ao ponto de amar mais Jesus que antes. Na doença, ame Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: na doença, ame Jesus. Amém. Me lembro de uma vez que fiquei doente. Eu sou difícil ficar doente, mas quando fico, fico de cama. Me lembro que preguei um retiro de uma semana para irmãs religiosas. O retiro foi uma benção. Uma benção. Tanto Deus fez naquele retiro. E como presente de Deus, eu ganhei uma enfermidade no final.
Eu estava bem, estava ótimo. Preguei o retiro, mas foi muitas pregações. Muito mais do que eu prego aqui para vocês. Dia inteiro e cada intervalo atendendo freira por feira. 5 dias assim. E ainda às vezes tendo que vir para a paróquia para fazer outras coisas. Foi pesado espiritualmente falando. No final eu ganhei um presente. Eu pego uma doença que eu nunca tinha pegado na minha vida. Hemorroida. Falei, meu Deus, que trem é esse aqui, gente? Comecei a sentir um negócio diferente, um negócio estranho. E eu, para mim, não era nada. E de repente eu fui vendo que a coisa era séria. Fui começando a não conseguir levantar. Até que eu não sou muito. Até eu ir para médico demora. Até que eu vi que eu tinha que ir para médico. Meu caro, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, Jesus amado. E é humilhante. Uma hemorroida ainda. Olha o presente que eu ganhei por ter pregado para Deus, para o reino. Estava benzinho. Vai fazer o quê? Você não pode pegar a hemorroida, Frei Jesus? Quem é você para não pegar a hemorroida? Peguei. Fiquei uma semana. Preguei uma semana e depois tive que ficar uma semana de cama. Me tratando. Quase que não conseguindo levantar. Mas eu posso dizer para você, foi uma das melhores semanas da minha vida. Porque eu falei, eu estou aqui deitado, eu vou fazer o quê? Eu sou muito de fazer coisas. Então, ou eu estou sempre fazendo alguma coisa. Estou no estúdio, estou gravando vídeo para vocês, estou nas obras da paróquia, estou atendendo, estou sempre fazendo alguma coisa. Eu vou fazer o que agora? Estou aqui, sem poder fazer nada. Como assim sem poder fazer nada? Eu posso fazer muito. E foi uma das melhores semanas da minha vida. Eu me lembro que inclusive peguei uma série sobre Nossa Senhora e comecei a estudar, comecei a ouvir. Eu escutei uma série inteira sobre Nossa Senhora, aprendendo sobre aquilo que eu precisava aprender. Foi tão bom. Já que eu não podia sair do quarto para rezar, o que eu fiz? Eu peguei Jesus e trouxe para dentro do meu quarto. Falei, você vai ficar aqui. Aí eu trazia o Santíssimo para dentro do meu quarto e rezava. E ficava 3, 4, 5 horas. Rezava mais do que antes. Ficava 3, 4, 5 horas deitado na cama e olhando para ele olhando para mim. Foi, você me deixou de cama? É como se você dissesse, eu te deixei de cama para isso, para você olhar para mim, olhar para você. Eu não precisei reclamar. O que adiantava a gente ficar reclamando? Na doença você tem que saber se unir a Jesus. Eu tive que descobrir uma forma de me unir a Deus. De sofrer aquela enfermidade, de ficar privado de algumas coisas. Doía, era humilhante. Mas ao mesmo tempo me uniu a Jesus. Foi uma semana que eu conversei muito com Jesus. Que eu via o pedacinho de cocô que eu sou, o tão fraquinho que eu sou, e que se não é Ele na minha vida, eu não aguento. É Ele que me sustenta. Então a doença, ela vem para nos ensinar muita coisa, e a primeira coisa que ela ensina é que você não é nada, que você não é nada, que você é pó, e ao pó você vai retornar. A doença pode te unir a Jesus. Dá para entender? Então eu já fui a hemorroida, que venham outras. Que venham outras. E veio, se eu fosse contar aqui outras coisas estranhas que aparecem no corpo da gente, coisa que você fala, que de onde vem esse negócio?
Do nada aparece, do nada você está com a doença X, do nada, Havia uma senhora piedosa deitada acamada com muitos distúrbios, quando o servo colocou um crucifixo em sua mão e disse-lhe para orar a Deus para livrá-lo de suas misérias. Colocou um crucifixo na mão dela, ela que estava cheia de doença, e ela respondeu: mas como você pode desejar que eu busque descer da cruz enquanto eu seguro em minha mão Cristo crucificado? Deus me livre de fazer isso. Eu sofrerei por aquele que escolheu sofrer tormentos por mim, incomparavelmente maiores do que os meus. Como que você pede para descer da cruz? Eu não vou descer da cruz. Isso de fato precisamente o que Jesus disse a Santa Teresa quando estava sofrendo de uma doença grave. Apareceu-lhe todo coberto de feridas e disse-lhe: eis, minha filha, a amargura do meu sofrimento, considera se teu é igual ao meu. Quando você ficar doente, olha para ele e veja se o teu sofrimento é maior que o dele. Não é. Diz a santa, costumava dizer em meio a todas as suas enfermidades: quando me lembro de quantas maneiras sofreu meu Salvador, embora fosse inocente, não sei como poderia entrar na minha cabeça reclamar dos meus sofrimentos. Quando eu olho para Jesus, eu não sei como é que eu posso reclamar dos meus sofrimentos. São Jonas, o mártir, depois de passar toda a noite imerso no gelo por ordem do tirano, declarou na manhã seguinte que nunca havia passado uma noite tão feliz, porque imaginou Jesus pendurado na cruz. Assim, em comparação com os tormentos de Jesus, os seus pareciam como carícias em vez de tormentos. Que a abundância de méritos pode ser acumulada por doenças que suportamos pacientemente. Então, quando você suporta pacientemente as enfermidades, você adquire méritos. O Deus Todo-Poderoso revelou ao padre Baltazar Alvarez a grande glória que reservou para uma certa freira que suportou com resignação uma dolorosa enfermidade, e disse a ela que ela havia adquirido mais méritos naqueles 8 meses de doença do que qualquer outro religioso em muitos anos. Em um dia de doença você pode adquirir mais méritos do que em muitos outros anos. Em uma semana que eu fiquei doente, eu posso ter recebido mais méritos do que em muitos anos. É mais fácil adquirir méritos na dor do que na alegria. É mais fácil você adquirir méritos diante de Deus na doença do que na saúde. É pela perseverança paciente de problemas de saúde que tecemos uma grande parte, e talvez a maior parte, da coroa que Deus nos destina nos céus. Para os corações que amam fervorosamente a Jesus Cristo, as dores e as ignomínias são as coisas mais deliciosas. Então, quando você amar Jesus Cristo, você vai começar a ver a dor como alegria. Você vai começar a ver a dor como uma coisa deliciosa. O sofrimento para você vai ser uma alegria, vai ser uma felicidade. Assim vemos os santos mártires indo com alegria encontrar as pontas afiadas, os ganchos de ferro, as placas de aço brilhante e machados. O mártir São Prosdóximo falou ao tirano que o torturou: atormenta-me como quiseres, mas saiba ao mesmo tempo que nada é mais doce para quem ama Jesus Cristo do que sofrer por Ele. Você pode me matar, você pode fazer o que você quiser. Eu amo Jesus. São Gordiano, Marte, respondeu da mesma forma o tirano que ameaçava de morte: tu me ameaças de morte, mas lamento não poder morrer mais de uma vez por amor a Jesus Cristo. Você quer me matar? Me mate, se eu pudesse eu morria mais vezes. E eu pergunto, esses santos falavam assim porque eram insensíveis à dor ou fracos de intelecto? Não, responde São Bernardo, o que causava aquilo não era insensibilidade, mas amor. E aí você pode perguntar, mas o que tinham esses santos que amavam dor, amavam sofrimento? Eram loucos? Não, eles amavam.
Eles amavam. Eles não eram insensíveis, pois sentiam muito bem os tormentos infligidos a eles, mas visto que amavam a Deus, consideravam um grande privilégio sofrer e perder tudo, até a própria vida, por amor a Deus. Acima de tudo, na hora da doença, devemos estar prontos para aceitar a morte. Aquela morte que agrada a Deus, devemos morrer e nossa vida deve terminar em nossa última doença. Nem sabemos qual será a nossa última doença. Repete comigo. Na hora da doença, devemos estar prontos para aceitar a morte. Aqui nós vamos entrando e terminando essa pregação, encerrando dizendo que a doença, ela vai avisando você que você está perto de morrer. A doença vai avisando você que você vai morrer. A doença muitas vezes nos prepara para a morte. Quantas pessoas antes de morrerem, elas têm a graça de ficarem doentes, e a doença vai preparando ela para a morte. Quantos parentes você já viu isso? Quantos amigos seus você já viu isso? Foi ficando doente, foi ficando doente, foi ficando doente, você foi vendo a pessoa morrendo aos poucos. A doença vai nos preparando para a morte. E deixa eu te falar, é preciso que eu e você aceitemos a morte. Eu sei que você não gosta de morte, eu sei que você não gosta nem de falar desse assunto, mas você vai morrer. Em breve. É em breve. Porque a vida passa muito rápido, gente. Eu tenho 35, se eu morrer com 60, é em breve. É em breve. Se eu morrer com 90, é em breve. Porque passa tudo muito rápido, a sua vida é breve. Hoje no Rosário a gente ouviu esse refrão, né? A vida é breve. E a doença vai lembrando você vai morrer. Você vai morrer. E pode ser com a doença agora, pode ser com essa doença que você não sabe. Gente, quanta gente morreu assim? Uma dorzinha de cabeça, parece que não é nada. Aquela dorzinha de cabeça levou a pessoa para o caixão. Aí estou com uma dor aqui, de repente uma dorzinha aqui, levou a pessoa para o caixão. Você não sabe. Mas existe uma doença que vai poder te levar para a morte. Você nem sabe qual é. Mas talvez você vai ter uma morte com uma doença. E essa doença vai te preparar para o momento final, para a sua morte. E quem dera se a gente aprender a viver este momento. Mas eu digo para você, aceita esta vida, aceite a doença, aceite a morte. Portanto, em cada doença devemos estar preparados para aceitar a morte que Deus designou para nós. Em cada doença nós temos que estar prontos para a morte. Em cada doença nós temos que estar prontos para morrer. E o triste é quando você não está pronto para morrer. O triste é quando você não está preparado para esse dia. Mas a cada doença devemos estar preparados para aceitar a morte. Um doente diz: sim, mas cometi muitos pecados e não fiz penitência. Gostaria de viver, não meramente viver, mas para dar alguma satisfação a Deus antes da minha morte. Mas diga-me, meu irmão, como é que sabe se você viver mais, fará penitência e não fará pior do que antes?
No momento pode muito nutrir a esperança de que Deus o perdoou. Que penitência pode ser mais satisfatória do que aceitar a morte com resignação, se Deus assim o quiser? E a pessoa doente pode falar: me deixa viver, porque se você me deixar viver, Deus, eu vou me converter. Mas por que não converteu antes? Você teve a vida toda, agora você está... E quem garante que você vai se converter? É na hora da doença que muita gente repensa a vida. É na hora da doença que a gente se arrepende de algumas coisas. É na hora da doença que muitas vezes você entende que tem que pedir perdão. São Luís Gonzaga morreu aos 23 anos. Abraçou de bom grado a morte com esta reflexão. Com 23 anos. No momento ele disse, no momento eu estou como espero, na graça de Deus. Mais tarde eu não sei o que pode acontecer. Então eu morrerei contente, se Deus me chamar para a próxima vida. Quem dera se você puder morrer como São Luís Gonzaga. Eu estou na graça de Deus. Morrer na graça de Deus. Era a opinião do padre João de Ávila, que cada um deveria, mesmo estando em boa disposição, desejar a morte para escapar do perigo que sempre nos cerca neste mundo, de possivelmente pecar e perder a graça de Deus. Além disso, devido à nossa fragilidade natural, não podemos viver neste mundo sem cometer pelo menos os pecados veniais. Este deve ser um motivo para abraçarmos a morte de boa vontade, para que nunca mais ofendamos a Deus. Além disso, se realmente amamos a Deus, devemos desejar ardentemente ir vê-lo, amá-lo com todas as nossas forças no paraíso, o que ninguém pode fazer perfeitamente nesta vida presente. Mas ao menos que a morte nos abra a porta, não podemos entrar nessa abençoada região do amor. Isso fez com que Santo Agostinho, aquela alma amorosa, gritasse: ó meu Deus, deixa-me morrer, Senhor, para que eu possa vos ver. Ó Senhor, deixa-me morrer, caso contrário, não posso vos amar e ver-te face a face. Então, quando você ama Jesus Cristo, e você vê que a morte está perto de você, quando você ama Jesus Cristo, você vai mais desejar a morte do que a vida. Não que você vai se matar, mas é porque o santo sabe que a morte é a única forma de me unir a Deus. Se eu não morro, eu não vejo Deus face a face. O único jeito de ver Deus face a face é morrendo. Santo Agostinho está dizendo: deixa-me morrer, porque eu quero te ver face a face. Amém? Amém. Não sei se você gostou dessa pregação, não. Vocês estão tudo calados, reflexivos. É porque às vezes você gosta quando a gente vai pregar para você que o Deus é o Deus de milagres, que vai curar todas as suas doenças. O nosso Deus é um Deus de milagres, levanta o paralítico. E de fato é. Ele levanta o paralítico, ele cura os enfermos. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a doença pode ser a vontade de Deus para a sua vida, muitas vezes Deus vai te curar. No rosário a gente tem visto isso, quantos milagres Deus tem concedido, Deus está curando pessoas, Deus está fazendo milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então é um mistério que a gente não vai entender, não queira entender isso. Por que essa pessoa foi curada e eu não fui? Eu nunca consegui entender. E não queira entender, porque vai dar nó na sua cabeça. Porque pode ser que aquela pessoa que não tem fé seja curada, e a pessoa que tem muita fé não é curada. A pessoa que nunca veio para a igreja foi curada, e você que está aqui o tempo todo não recebeu a cura. É um mistério, não queira entender.
Agora, se você entendeu a pregação de hoje, há mais bênção quando você une a tua dor, a tua doença, e ama Jesus na doença, do que a pessoa que foi curada. Você pode encontrar mais a Deus no leito de uma cama, no leito de um hospital, no leito da UTI, do que aquele que recebeu o milagre da sua cura. A pregação de hoje está te preparando talvez para um momento muito difícil da sua vida, viu? Escuta o que eu estou te dizendo. A pregação de hoje está te preparando para um momento muito difícil da sua vida. Não é que eu estou jogando praga sobre você, mas um dia você vai ficar doente. E vai ser uma grande provação para você. E você vai entender, chegou a hora de eu viver aquela pregação. Chegou a hora de eu me unir a Jesus na doença. Não reclamar, não murmurar, porque o Senhor está comigo. Amém. Obrigado, Jesus. Diga comigo: Senhor Deus, me ajude a te amar na enfermidade. Me ajude a te amar no sofrimento. Dai-me a graça de tudo suportar. Dai-me a graça de ser paciente em meio aos sofrimentos. Amém. Pode ficar de pé. Um ré maior, por favor. Coloca a mão no seu coração. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima. Como o rio se entrega, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, vai. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, mesmo na dor, mesmo na dor. Eu quero seguir até o fim. Com seus olhos fechados, deixa passar um filme na tua cabeça de vezes que você ficou doente, as enfermidades que você já venceu. Talvez era para você ter morrido algumas vezes. O Senhor te salvou. O Senhor não quis que você morresse ainda. Você que passou por problemas graves, você que passou por cirurgias graves, talvez médicos disseram para você que você ia morrer, mas não era a tua hora. Não era a tua hora. Quantas vezes você teve que dar à luz com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta lágrima.
E talvez hoje você está enfrentando o sofrimento, talvez hoje você está enfrentando enfermidade, enfermidades que estão te preocupando. No fundo você tem sim o medo de morrer, o medo de perder algum dos teus órgãos, o medo de perder, pessoas com medo talvez de perder seu cabelo, de perder o seu rim. Como é difícil. Como é difícil você que todo dia tem que ir lá na hemodiálise, fazer aquele mesmo processo. Como é difícil. Como é difícil para você que tem que gastar dinheiro com remédios, é sempre o mesmo remédio, é a mesma coisa, e parece que não soluciona seu problema. Quanto dinheiro gasto, quanta preocupação, quantos médicos, vai para cá, vai para lá, parece que nada resolve seu problema. Quantas vezes você depende você não tem condição de ter um plano de saúde, você depende do SUS, depende disso, daquilo, até hoje não marcaram sua cirurgia, até hoje, faz anos. E muitas vezes você tem medo. E talvez você diz assim: eu tenho medo de deixar meus filhos, eu tenho medo de deixar minha família, eu tenho medo de deixar meu marido, tenho medo de deixar minha esposa. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, confia em Deus. Para de se preocupar. Para de se preocupar. Se Deus quiser te levar, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar do teu esposo, Ele vai cuidar da tua esposa, Ele vai cuidar de tudo. Deus sabe o que faz. Se você está vivo até hoje, é porque Deus te quer vivo até hoje. Apresente a tua doença para Deus e peça para Jesus a graça de nunca mais reclamar. Peça para Deus a graça de nunca mais murmurar. Senhor, nós pedimos a graça da paciência, nós pedimos o dom da paciência para suportar a doença, para suportar a enfermidade. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, como vela que queima no altar. Me consumir de amor, me consumir de amor. Às vezes ali numa cama, na doença, se consumindo de amor. Só por Ti, Jesus, quero me derramar, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor, me derramar de amor. Ergue teus braços, pois Tu és o meu amparo, meu refúgio. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança, só em Ti repousa a minha. Diga, eu não vacilarei, não vacilarei. Mesmo na dor, na doença, eu quero seguir até o fim. Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio. Vai. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança, só em Ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor, e mesmo na dor,
na doença, só por ti, Jesus. Então você vai estar lá acamado, você vai estar doente, só por ti, Jesus. São Luís Gonzaga morreu com 23 anos, dizendo: só por ti, Jesus. Terezinha do Menino Jesus, 24 anos, morre de tuberculose, doença, só por ti, Jesus. Padre Pio, quanta doença esse homem teve. Esses dias o bispo Dom Rui dizia: Padre Pio chegava a ter 50 de febre, 50 graus de febre. Era constante a febre em Padre Pio. Os termômetros estouravam quando colocavam em Padre Pio, de tanta febre. Na doença, só por ti, Jesus. Francisco de Assis morre com 40 e poucos anos, cego, de tanto que abraçou doente, de tanto que abraçou leproso, foi ficando doente também, só por ti, Jesus. Madre Teresa de Calcutá, quem de nós não se lembra do grande homem que um dia apareceu na sacada do Vaticano? E todos nós esperávamos ver um homem forte. De repente o Papa João Paulo II, quem lembra dessa cena? Ele aparece encurvado, sofrido, um homem que foi até o final, doente, e com certeza ele dizia: só por ti, Jesus, eu vou até o fim, só por ti, Jesus. Na enfermidade a gente tem um grande presente para oferecer a Deus: as nossas dores. Ensina-me, Jesus, a te amar na dor. Ensina-me, Jesus, a te amar na doença, seja ela qual for, seja quanto tempo dure. Me ensina a te amar na doença. E você também que cuida de doente, cuide com amor deste doente, cuide com paciência desse doente. Ele é um presente de Deus na sua vida também. Filhos, você que tem um pai doente, cuida do pai, cuide da tua mãe doente, ele é um presente para você. E nunca te esqueças que um dia foi ele que correu para o hospital, para cá e para lá, para cuidar de você, quando você chorava, porque você tem doença desde pequenininho, e ele cuidava de você. Ele não tinha medo de sacrificar-se. Cuide dos doentes, porque você vai receber uma grande coroa no céu para você que cuida de doente também. Amém? Para terminar, vai. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio. Só em ti repousa a minha esperança, Deus. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, não vacilarei. E mesmo na dor, eu quero seguir até o fim. Só por quê? Só por ti, Jesus.